Queridos irmãos e irmãs, companheiros, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que bom estarmos nesta tarde aqui para podermos nos reunir, adorarmos a Deus, a Ele ofertarmos nosso louvor, nossa adoração, podermos ter esse momento de comunhão com todo o campo e também meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Rogério pela oportunidade, pela confiança de aqui nos receber para termos esse momento de reflexão da palavra de Deus. Quero convidá-los a abrirmos as Bíblias na Epístola aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11 até o versículo 16. Epístola aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, está escrito assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queridos, o texto fala sobre um propósito específico que Deus instituiu para os obreiros. É importante nós observarmos que toda ferramenta tem a sua finalidade. E é importante que cada ferramenta seja utilizada e funcione bem naquilo que ela foi designada. Se você já tentou arrancar mato, capinar com uma chave de fenda, você teve muito trabalho e não rende, porque matinho por matinho com a chave de fenda é bem trabalhoso. Para isso, se você tem uma enxada boa e larga, aí vai bem rápido. Mas quem já tentou apertar parafuso com enxada, também teve muita dificuldade. E se for o cabo bem deitado, aí até para encostar no parafuso dá trabalho, se ele não estiver perto de um lugar que possa acomodar o cabo da enxada. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender qual é a nossa função, para que Deus nos chamou, o que é que nós vamos atuar, realizar para fazermos bem a obra do Senhor. E o texto diz que Jesus, lá do versículo 9, ele começa a falar sobre aquele que desceu, que também subiu, é uma referência a Cristo, e ele disse, ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para, e aí ele começa a relacionar obreiros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, os vários oficiais que a igreja tem, cada um com tarefas específicas, mas ele disse que esses obreiros, que ele mesmo, Jesus, deu, ele deu com um propósito específico. Ele usou essas pessoas, ou usa essas pessoas, designou pessoas que vão ser úteis para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, Deus usa obreiros
para formar outros obreiros, para levantar dentro da igreja, daqueles que são os santos, pessoas para a obra do ministério. E isso para que haja o crescimento do corpo e que todos cheguem à unidade da fé, a varão perfeito, a todas essas questões. Então nós precisamos entender bem como é a dinâmica do corpo de Cristo em todas essas coisas. Primeiro que nós fomos chamados para que haja um crescimento espiritual. Maturidade espiritual é algo necessário para todo crente. Quando o menino nasce, um bebê, ele nasce completamente dependente dos seus pais. Aliás, o bebê humano é um dos mais dependentes que há. Os animais normalmente se desenvolvem muito mais rápido, né? O filhote da égua ou da vaca consegue se levantar e se firmar nas patas, daqui a pouco ele já está correndo. O filhote da pata, sem ter feito curso de natação, ele cai dentro d'água e já sabe nadar e se vira. Mas o bebê humano é completamente dependente dos seus pais. Ele consegue se afogar em 4 dedos de água se você deixar ele sozinho na banheira. Mas ele cresce e se desenvolve, e o apóstolo Pedro nos convida dizendo como bebês recém-nascidos desejem ardentemente o leite espiritual para que por eles vocês possam crescer. Então, bebês são pequenos, mas eles crescem. Se você tem um bebê e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ele ainda cabe dentro de uma caixa de sapato, corra para o médico, tem alguma coisa errada, porque ele precisa crescer. Bebês precisam crescer. E os bebês espirituais é da mesma forma. Chega alguém na igreja, recebe a Jesus como seu Salvador, ele precisa crescer. Primeiro, precisamos verificar ou ensinar e aplicar a palavra de Deus para que haja uma verdadeira conversão. Porque se lembre que a finalidade de nós pregarmos o Evangelho é que haja uma mudança de vida. O fato de alguém frequentar uma igreja não transforma essa pessoa num crente só porque frequenta a igreja. Do mesmo jeito que quem entra dentro de uma garagem não se transforma num carro, e a barata, quando entra dentro do pacote de biscoito, não vira biscoito. Também só frequentar a igreja não transforma ninguém em crente. É preciso o Espírito Santo agir no coração e que haja mudança de vida, verdadeira conversão, e que essa pessoa de fato experimente o novo nascimento. Isso é algo que nós não podemos esquecer e que é o foco da nossa pregação. Agora, quando aquele novo crente experimenta a Cristo e recebe como seu Senhor e Salvador, ele começa a experimentar também o crescimento espiritual que é necessário. E o apóstolo Paulo disse que todos precisam crescer, porque o corpo precisa ir crescendo em suas juntas e medulas até que atinjamos a medida completa de Cristo, que é a medida exata de varão perfeito. E para atingir essa medida, nós precisamos crescer para não ser mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Percebe que a meninice, ou o fato de ser menino, está diretamente associado à ausência da doutrina, ou à necessidade do ensino. Como é que os crentes vão se tornar maduros? Através do ensino da palavra. É a palavra de Deus que vai produzir maturidade nos crentes. Daí porque todo obreiro, todo pastor, todo dirigente de congregação, todo líder na casa do Senhor precisa ter como
verdadeira ferramenta e maior ferramenta a palavra de Deus, que é para isso que fomos chamados. Se a gente encontra um obreiro e diz assim, não, eu sei fazer as coisas, eu sei trabalhar, eu sei fazer aquilo outro, mas a minha dificuldade é para pregar a palavra, é para ensinar, mas foi para isso que nós fomos chamados. É mesmo que você dizer, tem um pedreiro, sabe carregar pedra, sabe fazer o traço, mas a dificuldade dele é com a colher de pedreiro, ele não sabe mexer. Então tem alguma coisa errada com esse pedreiro. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Nossa ferramenta é a Bíblia Sagrada. E o apóstolo Paulo disse a Timóteo que ele precisava ser um obreiro que maneja bem a palavra. Ou seja, nós precisamos ter habilidade com a principal ferramenta com a qual nós trabalhamos. Porque com essa ferramenta é que nós vamos produzir maturidade, crescimento espiritual nos crentes. Porque Paulo diz que os meninos inconstantes são levados em roda por todo o vento de doutrina, porque não tem o ensino e a doutrina que forma que promove esse crescimento, essa maturidade espiritual. Porque no reino espiritual, o crescimento é inversamente proporcional ao reino material. No reino material é assim, eu já disse, o bebê não consegue comer sozinho, nem andar sozinho, nem fazer nada sozinho. Mas ele vai crescendo, daqui a pouco ele senta sozinho, daqui a pouco ele anda sozinho, daqui a pouco ele se veste sozinho, come sozinho, até que um dia ele vira um adulto e aí sai da casa do seu pai, vai formar outro lar e ele já se torna um adulto independente. No reino natural, quanto mais crescidos, mais independentes as pessoas são. No reino espiritual, exatamente o oposto disso. Quanto mais maduros, quanto mais crescidos, mais dependentes de seu pai ele fica. Quanto mais maduro o crente, mais dependente de Deus ele é. E por isso é preciso crescer, para deixar de ser menino. 1 Coríntios 13, 11, o apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Entende? Não pode ser menino o resto da vida. Menino tem prazo de validade. Precisa crescer e atingir maturidade para deixar de ser menino. E a Bíblia Sagrada fala várias coisas para nós obreiros identificarmos quem são os meninos da igreja. Os meninos que precisam crescer. Primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre isso e ele diz assim, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo quê? Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Veja, Paulo diz assim, olha, eu queria que vocês fossem maduros, e queria inclusive dar alimento sólido, queria dar o alimento, como diz lá em nós, que tem substância, mas eu só pude dar leite a vocês, porque vocês nem podiam tomar e ainda não continuam sem poder tomar. Por quê? Porque vocês são meninos espirituais. E por que são meninos? Porque há inveja de dissensões e vocês dizem, um é de um lado, outro é do outro, e isso é prova de meninice. Quando as pessoas estão muito focadas no cargo, na posição, no status, mas eu sou isso, eu sou aquilo, mas a minha congregação é maior, a sua eu não sei como, e eu sou do lado do fulano, eu sou do lado do outro. Tudo isso é coisa de menino.
Os meninos é que ficam brigando pelos brinquedos, fazendo essa coisa de meninice. E Paulo disse, eu queria já dar alimento mais sólido a vocês, mas vocês ainda são meninos, ainda ficam brigando por essas coisas, inclusive pensando que são alguma coisa. Porque um é de Paulo, outro é de Apolo, mas deixa eu dizer uma coisa a você, um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E eu acho lindo quando Paulo diz assim, nem o que planta... Olha, veja só, olha o que Paulo diz, ele diz, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque quem gera a vida, irmãos, é Deus. Você pega uma semente de plástico, enterre, passa o resto da vida aguando, não nasce nada. Pode ser imitação, igualzinho a um caroço de feijão, de milho, mas de plástico. Enterre, passa o resto da vida aguando, não nasce nada. Sabe por que não nasce? Porque não tem vida. E quem dá vida é Deus. Se Deus não der vida, a semente não nasce nada. O contrário disso também é verdadeiro. É que às vezes as pessoas querem medir os outros pela vida que a semente tem, pensando que foi eles que deram. E tem gente por aí com a vida toda atravessada, toda errada, um negócio todo mal amanhado, mas ele diz assim, não, mas quando ele prega, tem um bocado de gente que aceita Jesus como Salvador. Sim, mas não é por causa dele não, é porque a semente é boa. Se a semente é boa, a mão que lança a semente pode ser branca, suja, preta, amarela, do jeito que for. Não interessa como é a mão que lança a semente. Cresce por causa da semente que é boa, porque é Deus quem dá o crescimento. Aí Paulo diz, quando vocês não entendem isso, ficam brigando um com o outro com essas coisinhas, é por causa que vocês ainda são meninos, que ainda não cresceram e não têm ainda esse tipo de maturidade. 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo vai continuar dentro dessa perspectiva. O verso 20, ele disse, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Aí de novo ele está reforçando, meninice tem a ver com entendimento. Quanto mais crescemos, mais nós entendemos as coisas. Entendemos a palavra de Deus, entendemos o agir de Deus, entendemos a maneira como as coisas funcionam na igreja, porque nós somos pessoas que, guiadas pelo Espírito Santo, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor e aprender a ser guiados por Ele. Não é tão simples, tão fácil. Samuel era um menino, estava deitado, ainda era cedo. O texto diz que a lâmpada não tinha se apagado ainda. Samuel ouve uma voz, Samuel, ele, deve ser ali. Foi lá, pronto meu senhor, por que me chamaste? Que conversa menino, eu aqui pegando no sono, você vem com essa arrumação, vai dormir. Daqui a pouco Samuel está lá, e a voz diz, Samuel, pronto, o senhor me chamou? Chamei não, menino. Não, tenho certeza que chamou. Peraí, como foi? Foi assim, eu ouvi uma voz que disse assim, Samuel, tá bom, então é o seguinte, vá lá, se deite de novo. A voz chamar você de novo, você diz assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Você entende? Os meninos às vezes não sabem ouvir a voz de Deus porque nunca ouviram. Porque nunca tiveram experiências com Deus. Nunca tiveram a sensibilidade destacada nesse aspecto. E aí não entende o que Deus está dizendo porque nunca ouviram. E aí é preciso desenvolver essa sensibilidade. Porque Deus fala conosco de muitas formas. E nós precisamos disso porque, se somos guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos discernir a voz do Espírito Santo falando conosco. De muitas maneiras. E os meninos precisam aprender isso. Samuel, que era um sacerdote experiente, quando escutou Eli, que era um sacerdote experiente, quando escutou a fala de Samuel, disse, espera aí, eu sei o que é isso.
porque eu conheço a voz do Senhor. Quando ele falar de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Os meninos precisam aprender, ter discernimento, ter experiências próprias, ter conhecimento daquilo que é a experiência com Deus. Mas, acima de tudo, meninos precisam aprender a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 5 tem um texto que me toca muito. Sempre me preocupa quando eu leio o texto, porque ele fala sobre algo muito necessário. Hebreus capítulo 5, verso 12 em diante, ele diz assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olhe que cobrança. O escritor aos Hebreus diz assim: pelo tempo de fé que você tem, pelo tempo que faz que você está na igreja, já era para ser mestre. Mas ainda não sabe os rudimentos da fé. O beabá, aquela coisa simples que é o básico que todo crente deveria saber, ele disse: vocês não sabem ainda, porque ainda não consegue comer alimento sólido, ainda se alimenta só de leitinho, e quem toma leitinho é menino, porque os maduros, os perfeitos, eles já têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E aí é que a gente deve perceber que isso não tem nada a ver com o tempo de crente. Às vezes aceita Jesus como Salvador 2 pessoas no mesmo dia. Aí, um começa a frequentar a igreja, escola dominical, faz discipulado. Quando dá 6 meses, está pregando no culto ao ar livre, está no evangelismo. E aí começa a se desenvolver. Em pouco tempo você vê que alguém que já está desenvolvendo algo para o reino de Deus. E aquele outro que aceitou no mesmo dia, ainda está, tropeça aqui, cai acolá, lutando contra o pecado, tentando se levantar, cai e não se apruma, porque não tem nada a ver com tempo de igreja, não tem nada a ver com quanto tempo faz que está na igreja. É uma questão de maturidade, de crescimento espiritual, de conhecimento da doutrina, da palavra de Deus e de experiências com o Senhor. Mas, por isso que o texto de Efésios diz que os meninos eram levados em roda por todo o vento de doutrina. Olhe, queridos, como tem esse tipo de experiência em tudo que é lugar. E como nós já vimos coisas assim. Aparece um ali com o dente de ouro, aparece outro com cuspe de Cristo, aparece outro com unção não sei de quê, unção não sei de outro, e haja crente correndo para um lado, correndo para o outro, atrás disso, atrás daquilo, atrás de profecia. Eu sou nascido e criado na igreja Assembleia de Deus, vendo Deus usar a gente com profecia, e não estou falando do que eu não vi, do que eu não conheço, não. Eu estou falando do que eu já vi a minha vida inteira, Deus usar pessoas em profecia, e isso ser realmente a voz de Deus. Mas também já vi, e tenho visto recentemente, um monte de meninos só distribuindo profecia para lá e para cá, e não se cumpre uma, e as pessoas correndo atrás desse povo, para um lado e para o outro, como meninos levados em roda por todo o vento de doutrina, porque não tem firmeza doutrinária de nada. Ele disse: pelo tempo que vocês têm de fé, já eram para ser mestres, mas ainda toma leitinho, não tem ainda firmeza dos rudimentos da base da palavra de Deus, coisa simples, básica. Olha, queridos, 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15, ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estejam preparados para responder com mansidão e temor
a qualquer que perguntar a razão da esperança que há em vós. Olha o que Pedro está dizendo. Você precisa primeiro ter Cristo no coração e depois estar preparado para responder qualquer um que perguntar sobre a sua fé. Em que você crê e por que você crê nisso? Ele diz, você precisa estar preparado para responder. E nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que possamos crescer cada dia, deixando de ser meninos e aprendendo cada dia com o Senhor. Você sabe de uma coisa? Os meninos, eles valorizam as coisas. Meninos valorizam os presentes. Até no relacionamento com seus pais, com os colegas, os meninos gostam dos presentes. Se você for a uma festa de aniversário de um menino, vou lhe dar um conselho. Não vá sem presente. De preferência, leve um bem grande, compre um caminhão de plástico desse tamanho. Quando você pisa na porta, que o menino bate o olho no pacote que você trouxe, o olho dele brilha. Ele sai correndo e pega o pacote e sai correndo. A embalagem que a moça levou 10 minutos para fazer, ela desaparece em 1 segundo, porque ele já sai rasgando aqui, correndo para mostrar aos meninos, e o pai diz assim, como é que diz? Por cima do ombro ele grita, obrigado, e corre para brincar com os meninos, porque ele está interessado no presente. Os meninos são assim. Os maduros, você vai no aniversário de um amigo maduro, estou falando adulto, não estou falando maduro, sabe? Que tem uns adultos que só cresceram, mas por fora. Mas aí você diz, olha, eu não trouxe nenhum presente, eu trouxe só uma lembrancinha, uma coisa e tal. Eu disse, não, meu amigo, não se preocupa com isso não. Importante para mim é a sua presença. Porque os maduros, eles valorizam os relacionamentos. Às vezes o presente só vai abrir no outro dia, sabe nem o que foi, ou qual coisa desse tipo, porque valorizam não as coisas, mas as pessoas, os relacionamentos, a amizade sincera, que é muito melhor do que, é um presente melhor do que qualquer coisa material que alguém pudesse dar. Os maduros espirituais também são assim. Não servem a Deus por barganha, eles não servem a Deus por troca de qualquer coisa. Servem a Deus porque amam ao Senhor e não valorizam os presentes do Senhor. Valorizam o relacionamento com Deus. Viver uma vida de intimidade, de comunhão com Deus é muito mais importante do que ganhar presentes de Deus. E tem gente só, porque o celular, porque o meu carro, porque Deus me deu isso, deu aquilo. Mas às vezes quando dá um vento, você encontra o sujeito lá não sei aonde, porque não tinha firmeza espiritual, só trabalhava pelos presentes, como qualquer menino que só busca as coisas e não o relacionamento com o Deus, que é o presenteador daqueles que o buscam. Quando nós buscamos a Deus, nós não servimos a Deus pelos presentes que Ele nos dá, Diz o hino, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Relacionamento é que é prova de maturidade. Os maduros valorizam os relacionamentos. Os meninos é que gostam dos presentes e das coisas que podem ganhar, inclusive de Deus. Mas o apóstolo Paulo disse, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ele disse, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja,
para crescer, primeiro nós precisamos estar em Cristo. E depois nós precisamos estar no corpo, porque não há crescimento fora do corpo. Ele disse: todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Outra coisa que eu tenho visto recentemente, e a pandemia acrescentou muito isso, os crentes que dizem assim: não, eu sou crente em casa, não, a igreja sou eu não preciso me congregar. Mas o capítulo 10, verso 25 da Epístola aos Hebreus, ele diz assim: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, quanto mais, mas antes exortando-vos e admoestando uns aos outros, quanto mais vede que se aproxima aquele dia. O que ele está dizendo é que só há crescimento no corpo, e nós precisamos uns dos outros para poder crescer. Até aquele abençoado irmão que tira o seu juízo, a sua paciência, você estava precisando ser moldado e Deus lhe deu uma lixa para trabalhar com você. Quando você avista o irmão na porta da igreja, você diz: lá vem a minha lixa, graças a Deus, Deus está usando ele para lixar você, para dar um polimento, para você ficar bem lisinho, porque nós precisamos uns dos outros, inclusive os que dão trabalho, nós precisamos dele, para a gente buscar mais a Deus, para a gente pedir mais a Deus graça e sabedoria, para que a gente possa crescer. E precisamos uns dos outros também, porque os dons não são dados a uma pessoa só. Olha, se Deus desse todos os dons só a uma pessoa, a gente tinha que fazer uma escala para todo dia passar na casa dessa pessoa para ele vir para a igreja, porque nós queremos a manifestação dos dons na igreja. E só tem um que tem todos os dons. Mas graças a Deus que não é assim. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribuiu. A um deu um dom, a outro deu outro, a do outro deu outro. Se eu tenho um dom, mas eu não tenho o dom que o outro tem. E nós precisamos uns dos outros. Além disso, queridos, olhe, eu não sei vocês, mas tem dia que eu amanheço com a fé lá em cima. Parece que a bateria espiritual está carregada. Você amanhece o dia assim, cadê o cão? Porque você já está a fé toda. Mas tem dia que você amanhece a bateria lá embaixo. Parece o personagem do desenho animado. Oh vida, oh céus, oh azar, que dia! Mas nesse dia, você vem para a igreja, e Deus usa um com a palavra, usa outro com testemunho, usa outro com hino, usa outro com um sorriso, um abraço, e a sua fé é fortalecida. No dia que é você que está com a bateria carregada lá em cima, aí o outro que veio com a bateria quase no zero, Deus vai usar você para recarregar a bateria dele que estava precisando. E assim nós precisamos uns dos outros. Por isso o escritor aos Hebreus disse: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, e antes vocês devem exortar e admoestar uns aos outros. Deus vai usar você para fortalecer o outro e vai usar o outro para fortalecer você, porque é assim, segundo a justa operação de cada parte do corpo, é que ele vai crescendo para a sua edificação em amor. Qualquer parte do corpo que crescer mais do que os outros dá problema. Você já viu alguém que tem o coração crescido, ou o pulmão que não desenvolveu, ou qualquer outra coisa desse tipo? Porque o corpo precisa crescer igual. Todos os órgãos precisam se desenvolver, porque nós precisamos uns dos outros. Todos os órgãos do corpo são importantes para o corpo, e quando algum deles não se desenvolve, atrasa o crescimento do corpo como um todo, porque é preciso que todo se desenvolva. E por isso nós precisamos uns dos outros. Precisamos da comunhão, precisamos da palavra, do abraço,
precisamos do testemunho de fé de cada um dos irmãos. E é por isso que o nosso papel, enquanto obreiros, é trabalhar para que haja a edificação do corpo de Cristo. Se tem um que ainda não desenvolveu, vamos trabalhar com esse. Se tem outro que está lá na frente, amarra uma corda nele para ele puxar os outros, porque ele já está lá na frente, ele vai puxando alguém, mas o fato é que nós precisamos trabalhar para que haja crescimento do corpo. Pastor, o que é que eu estou fazendo lá na congregação? Qual é o meu papel lá naquela igreja? Qual é a minha função dentro disso? A sua função é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Foi para isso que você foi chamado. Daí você precisa ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, porque é com essa palavra que você vai promover crescimento espiritual dos crentes que estão lá. Olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. De vez em quando passa na minha porta o rapaz vendendo picolé. Ele ainda usa uma boca de ferro. De longe ele vem anunciando, todo mundo sabe que ele vende picolé. E às vezes passa outro, faz tempo que eu não vejo, parece que está desaparecendo em Natal, mas você já viu aquele cavaco chinês? E o camarada ainda vem com um triângulo batendo assim, e aí todo mundo de longe sabe que ele vem vendendo aquilo. É só massa e água e não tem mais nada. Mas eu não me preocupo com isso. Não me preocupo com o rapaz que está vendendo picolé, nem o outro que vende cavaco chinês ou qualquer outra coisa. Você sabe por quê? Porque isso não é alimento. Isso não sustenta ninguém. Não tem ninguém que passe o dia todinho chupando picolé o resto da vida e cresça e se torne uma pessoa madura. Agora, quando a gente prepara comida boa, não precisa ser sofisticada não. Arroz bem feito, feijão bem temperado, uma carne bem feita, um franguinho bem assado, bota em cima da mesa e a minha família come bem o arroz, o feijão, o frango, o tomate, alguma coisa mais que tem ali na mesa, não me preocupo com o vendedor de dinim, de picolé, de sacolé, de qualquer coisa, porque ele não me atrapalha. Se tiver comida boa em cima da minha mesa, eu não tenho problema com o vendedor de cavaco chinês. Agora, se não tiver comida na mesa e está todo mundo em casa morrendo de fome, aí eu me preocupo com o vendedor de picolé, porque vão voar em cima dele quando ele aparecer. E às vezes a gente fica preocupado, mas abriram uma igreja Puleiro dos Anjos lá na esquina, abriram outra igreja não sei como ali, e abriram outro lá, e tem uns crentes olhando para lá, tem outros crentes olhando para cá. Não se preocupe com isso não, queridos. Bote comida boa em cima da sua mesa, que ninguém vai atrás de picolé não. Ah, mas teve um irmão que foi lá chupar um picolé. Tudo bem, deixa ele chupar o picolé. Quando ele tiver com fome, ele volta, porque aqui tem feijão, arroz e carne. Lá só tem picolé. Entendeu? Não se preocupe com isso não. Agora, a pergunta é, tem comida boa em cima da sua mesa? Aí se não tiver, o rapaz do cavaco chinês está ganhando. Aí a gente tem que preocupar realmente com isso. Porque se o povo está passando fome do alimento da palavra de Deus, aí qualquer roda de doutrina, de vento de doutrina, qualquer picolé que oferecerem por aí, o povo corre para lá, porque aqui não tem. Mas se aqui tem, em cima da sua mesa, o arroz, o feijão, a carne, a comida boa, como eu disse, não precisa ser sofisticada não, precisa ser boa, bem feita, bem temperada e que dê alimento. E o povo se fortalece com o alimento espiritual que recebe, e você nem precisa se preocupar. Não, mas teve um que foi chupar um picolé ali, ele já ele volta, porque o picolé não dá sustância para ninguém. E nós não precisamos estar preocupados com essas coisas. Nós precisamos estar atentos àquilo que fomos chamados, ensinar a doutrina para que haja crescimento do corpo, para que o corpo vá se desenvolvendo e
deixem de ser meninos levados em roda por todo o vento de doutrina. Quando nós fazemos isso com cuidado, com critério, com atenção, ensinando a palavra de Deus ali no púlpito, você acha que é Deus falando com a gente? Pastor, olha, Deus usa o Senhor demais ali, e somos alimentados na palavra de Deus e tal. Rapaz, é mesmo, é. Agora me diga uma coisa, como é que Deus está usando um e usa o outro no mesmo tempo? Aí ele parou assim e disse, é mesmo, né, pastor? Eu disse, é. Então é o seguinte, se você está ali sentadinho, eu estou sendo usado por Deus na palavra, e Deus entrega uma palavra a você, segure, fique lá quietinho. Na hora que houver uma brecha, terminei de pregar, me sentei, aí você pode entregar a palavra que Deus lhe deu, porque não é para ter confusão. Como é que Deus está falando por uma boca e fala pela outra ao mesmo tempo? Está bom, pastor, muito obrigado e tal. Até hoje é crente e está servindo a Deus, porque eu poderia ter dado uma pancada naquele novo convertido. Vai se sentar, deixa de cavilação, de não sei o que, pá! E às vezes vai embora e nunca volta, porque, mas aquilo é uma meninice. Meu amigo, claro, todo menino faz meninice, porque é coisa própria de menino, é meninice. Seu papel é ensinar os meninos para eles deixarem de ser meninos. Essa é a sua tarefa. É para isso que nós fomos chamados, para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério.
onde é que Deus vai levantar os próximos obreiros, os próximos pastores, os próximos missionários? Deus vai levantar no corpo de Cristo, lá de onde você é pastor e que está cheio de menino. É desses meninos que Deus um dia vai fazer pastores, porque eles serão amadurecidos conforme o seu ensinamento, a sua formação, e então vão crescer, deixar de ser meninos para entrar na obra do ministério, e um dia serão também pastores, evangelistas e doutores e ensinadores na casa do Senhor. Mas nós precisamos atuar nesse propósito e entender que o nosso papel é esse. Nós fomos chamados para a edificação do corpo, e a medida da edificação é a medida de Cristo, é nos tornarmos iguais a Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu de Cristo, como filhos de Deus, sejam imitadores do Pai, porque essa é a nossa medida, é nós cada dia nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E Jesus está trabalhando isso em nós. Jesus está trabalhando com a sua igreja para que a igreja possa crescer. E quem Jesus está usando para fazer a igreja crescer e se tornar mais madura? Eu e você. Para nós ensinarmos a palavra e ensinarmos a doutrina e formarmos esses crentes sendo aperfeiçoados para a obra do ministério, para que o corpo vá crescendo em suas juntas e medulas até atingir a medida de varão perfeito, que é a medida completa de Cristo. E isso é o nosso trabalho, essa é a nossa vocação. Nós mesmos, cada dia vamos aprendendo, porque temos um mestre que nos ensina, e ele vai usar também as circunstâncias do dia a dia e da vida para nos ensinar, para sermos formados. Hoje você age de um jeito, aí você vai refletir sobre isso, dizer: mas eu podia ter feito de outra forma, eu podia ter feito de outro jeito. Aí amanhã você já sabe como reagir naquela situação diferente, você vai se tornando mais maduro, vai aprendendo a controlar suas emoções, as emoções dos outros, vai aprendendo a reagir melhor às circunstâncias da vida, o couro vai ficando mais grosso e a gente vai continuar apanhando, mas dói menos, porque a gente já sabe lidar com essas coisas. E a cada dia nós vamos aprendendo a ser discípulos de Jesus, mais experimentados, para que a gente possa também ensinar os discípulos mais novos, para que eles experimentem a vida cristã, o relacionamento com Deus e o aprendizado da palavra do Senhor. Se nós fizermos disso a nossa prioridade, aí nós vamos ver a igreja do Senhor crescendo a cada dia, evangelizando, sim, mas também ensinando, edificando, fazendo com que as pessoas experimentem a Cristo, e cada dia a gente possa ver isso acontecendo na nossa igreja. Se na sua igreja não tem menino, aí talvez precise aumentar a evangelização para aparecer mais meninos. E se na sua igreja tem muito menino, talvez precise aumentar o trabalho de ensino para esses meninos irem amadurecendo e a gente ter um equilíbrio entre maduros e meninos, para que a igreja vá crescendo e nós possamos experimentar isso a cada dia. Tem um hino, eu vou pedir a ajuda dos músicos, dê só o maior para mim, por favor. Eu gosto porque ele me desafia a essa ideia de eu cada dia quero aprender mais. Nunca sabemos tudo, nem nunca estamos longe da necessidade de aprender. Somos aprendentes, né? Cada um de nós todos os dias está aprendendo, e o hino diz assim: Senhor Jesus, até me acostumar com o peso dessa cruz, resplandecendo em meu rosto
rosto a tua luz. Muitas batalhas eu vou enfrentar. Quero aprender a ser somente servo e te obedecer. E se preciso for, por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo de poder. Quero aprender a amar como a mim mesmo quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Aí com Jesus aprendemos a oferecer a outra face a quem na face me bater. Com a tua verdade me comprometer, e que não viva eu mais, Cristo vive em mim. Quero aprender a amar como a mim mesmo quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Quem diz amém? É muito bom, né, irmão? A gente tá sempre ouvindo, aprendendo. Agora colocar em prática, exercitar, né? Sabendo de que a obra do ministério é uma coisa muito importante nas nossas vidas.